E aí galera, tranquilo? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Gico HQ. E hoje, em homenagem ao Dia dos Namorados, um programa curtinho e bem-humorado para lembrar os 10 top 10 casais de namorados dos quadrinhos. Depois da vinheta, fica aqui comigo, hein? Fala galerinha, bem-vindo de volta aí ao Gico HQ, mais um vídeo sobre quadrinhos. Dessa vez é uma brincadeira em homenagem aí ao Dia dos Namorados, hoje 12 de junho, tô gravando esse vídeo hoje. Daqui a pouco vou lançar um outro vídeo, a parte 2 de Super Aventuras Marvel, mas eu resolvi fazer uma brincadeira aqui, vocês vão me ajudar aí nos comentários, a lembrar os casais de namorados mais famosos, mais divertidos dos quadrinhos, né? Então eu dividi em 10, rapidamente aqui lembrei de 10 e vou mencionar e a gente comenta rapidinho sobre cada um deles, tá? O décimo, vamos dizer, de 10 até o 1, né? O 1 sendo o mais importante para mim. O décimo eu coloquei aqui foi o Spirit e a Ellen. Vem de uma época onde a mulher é retratada nos quadrinhos sempre como uma menina que estava em perigo e o herói era o cara que vinha resgatá-lo. Isso aí é uma tradição que durou muito tempo, hoje já não está tão mais em voga, né? Graças a Deus já mudou essa punch, temos muito mais super-heroínas e personagens femininas empoderadas, mas, estou falando de 1940, 30, 40, 50, isso era comum dos quadrinhos. O herói vinha e salvava a menina que estava em perigo. A diferença é que nem sempre a Ellen, né, era a menina em perigo, às vezes ela era até protagonista das histórias, e as histórias do Spirit, né, o Will Eisner já demonstrava uma genialidade incrível desde o início de carreira. Então as histórias são muito divertidas e irônicas, às vezes meio malucas. Enfim, se você não conhece o Spirit, vale a pena dar uma olhada, dar uma pesquisada. Hoje, infelizmente, não está mais sendo publicado no Brasil, mas acredito que você encontra alguma coisa em YouTube. Enfim, vale a pena dar uma pesquisada nesse canal aí, esse casal super divertido aí. O top 9, eu colocaria o Popeye e Olivia. Você pode conhecer o marinheiro Popeye mais dos desenhos animados, mas ele é oriundo das tiras de quadrinhos, né? E a Olivia é aquela personagem magrinha, né, que é a namorada dele, e era basicamente o MacGuffin das histórias do Popeye. Tava sempre a Olivia envolvida em alguma coisa que movia o Popeye a agir, a atuar, né, e comia seu espinafre lá e salvar ela do Brutus, que era seu arqui-inimigo. Bem legal essas histórias, bem divertidas essas tirinhas aí. E hoje em dia também quase não se vê mais o Popeye. Vale a pena dar uma pesquisada sobre o Popeye se você não conhece bem o personagem. Flash e Iris, top 8. O Flash e a Iris, cara, é um casal assim que eles, desde que eu conheci o Flash nos quadrinhos, ele tinha essa paixão pela Iris, e a diferença é que eles casaram, né? Nem todos os personagens namorados casam dos quadrinhos, eles casaram logo muito cedo, acho que na década de 70 o Flash já era casado com a Iris. E isso foi refletido em outras mídias, inclusive na série de TV recente aí da Warner. Esse casal foi retomado, eles mudaram a etnia da Iris, mas o amor não mudou. Então os dois apaixonados aí, e inclusive do fruto do relacionamento deles, outras gerações de Flash surgiram. Então você pode acompanhar o Flash nas histórias aí que são publicadas pela Panini. Robin e a Estelar. Esse romance começou na época que o Marv Wolfman e o George Pérez resolveram retomar os Novos Titãs, né, que eram publicados na década de 70, e nos anos 80 eles pegam esses personagens e transformam os Novos Titãs, que isso aí gera frutos até hoje, desenhos animados no Cartoon, filmes e séries de TV live action. E esse romance dos dois começa desde a primeira edição da revista, onde a Estelar surge e ela encontra com o Robin, e a forma que ela tem de aprender novas línguas, já que ela é uma extraterrestre, beijando na boca da pessoa, e ela cai, logo beija o Robin, e aí o cara já fica meio que apaixonado, e esse romance dura várias e várias edições. Batman e Mulher Gato. Desde a década de 40 rola aquele romance assim meio debaixo dos panos. Eu me lembro que pela primeira vez que ficou claramente isso aí foi assim, veio ao público, nós assim, né, que ficou explicitado esse romance, foi no filme do Batman do Tim Burton, o segundo filme, Batman Returns, que a Mulher Gata é interpretada pela Michelle Pfeiffer, e já rola aquele climão. E nos quadrinhos foi naquela minissérie Silêncio, Hush, onde logo na primeira página já aparece os dois meio ser namorados, como um casal. E agora, recentemente, a Panini está publicando aí uma fase do Batman onde ele vai casar com a Mulher Gato. Eu já não estou acompanhando essa série, eu não compro mais revistas mensais, mas eu acompanho pela mídia, né? Então parece que agora eles vão casar, não sei se esse casamento vai dar certo ou não, mas enfim, é um casal de namorados que
continua até hoje aí nos quadrinhos e vamos ver o que vai acontecer, né? Número 5 é o Cebolinha e a Mônica, o casal mais fofinho, né? E que a gente, nos quadrinhos, o Cebolinha sempre implicando com a Mônica. É uma maneira que as crianças têm de, quando já estão se apercebendo, né, do namoro, aquela coisa, aquele sentimento gostoso de namoro de criança. Geralmente é o menino ou a menina implicando um com o outro. Isso fica muito legal nos gibizinhos da Turma da Mônica, sempre um tentando, geralmente o Cebolinha tentando vencer a Mônica de alguma maneira, mas isso escondia lá o verdadeiro sentimento que ele tinha pela Mônica. E nessa versão mangá, eles são namorados. Eu não acompanho também, não compro mensagens, mas acompanho pela mídia, eles são namorados. E teve até uma edição onde eles deram o primeiro beijo e uma edição de sonho, parece que eles casaram. Já sabe onde que isso vai parar, né? 4. Ciclope e Fênix. É um casal trágico de namorados, né? Porque desde a época dos X-Men, os originais, rolava aquela... a Fênix, a Jean Grey, era a única menina do grupo, né? E todo mundo era meio que enamorado dela. E o Ciclope, o mais tímido, ficava com vergonha de chegar nela e tal. Mas acabaram namorando. E a morte acabou de forma trágica. Até agora no cinema você pode estar passando aí a Fênix Negra. Essa história já foi contada 2 vezes no cinema. Eu ainda não vi o filme. Mas nos quadrinhos acaba de forma trágica, que a Jean é possuída por uma entidade extraterrestre. Ela fica muito poderosa. E a forma que ela encontra de evitar uma catástrofe na Terra é fazer com que o próprio namorado a mate, né? O Ciclope a mate. E termina assim essa história trágica de amor. Mas é um casal que vale a pena ser mencionado aqui. 3. Um dos meus favoritos é o Fantasma e a Diana. O Fantasma, o espírito que anda, né? Um dos personagens que eu quando comecei a ler quadrinhos super-heróis, assim, ele não é bem um super, né? Mas é um herói das selvas. Eu devia ter lá meus 7 anos. É um personagem que meus pais liam e acabei tomando gosto por causa deles, né? E ele, a Diana sempre em perigo, aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, né? Personagens femininos na década de 30, 40 sempre era donzela em perigo. E o Fantasma sempre tirando ela das enrascadas. E tinha outras meninas envolvidas. As vilãs do Fantasma também se apaixonavam por ele. Aí rolava aquele ciúme. É um casal bem legal. E acabaram casando. Então, muito bem, obrigado. Tiveram 2 filhos. Que, afinal, a tradição do Fantasma tem que ser passado de pai para filho, né? O próximo Fantasma é sempre o filho do Fantasma atual. Então, eles tiveram um casal de gêmeos, Kit e Heloise. Deixando aberto aí quem vai ser o próximo Fantasma. Pode ser até uma menina, quem sabe. Número 2 não podia deixar de ser Clark e Lois e Clark, né? O Superman e a sua eterna namorada Lois Lane, que também casaram nos quadrinhos, chegaram a ter um filho. Essas histórias estão sendo publicadas hoje pela Panini. Também não estou acompanhando, vejo uma coisa em outra. Mas é um casal que inclusive deu nome de série, né? E é um casal bem bacana. Eles têm um relacionamento muito bacana e também um relacionamento rival na profissão, porque ambos são jornalistas e ficam sempre brigando quem vai ganhar a primeira página, né? Então, um relacionamento interessante de se acompanhar. E o primeiro, né, no top 1 assim, dos casais, para mim, é o casal também. Teve, infelizmente, um final trágico, mas foi uma história de amor muito bonita enquanto durou. Foi o Peter Parker e a Gwen. Eu sempre lembro, porque na época que eu acompanhava as histórias do Homem-Aranha, a namorada dele era a Gwen. E depois que foi a Mary Jane, aquela coisa, casa, desfaz o casamento, uma confusão danada, nunca vi a Mary Jane realmente como o grande amor do Peter Parker, do Homem-Aranha. Mas a Gwen era aquela namoradinha de infância, da escola, né? Eles se apaixonaram, ficaram juntos. E foi a primeira vez que um personagem de quadrinhos morreu. E até então não se voltava da morte dos quadrinhos nessa época. E quando eu peguei aquela revista, eu tenho a edição da RGE. Porque quem sabe a gente não faz um vídeo sobre isso aqui depois, os quadrinhos da RGE, né? No Museu dos Quadrinhos. Mas aquilo me chocou muito e inclusive isso deu problema nos Estados Unidos, que as pessoas ameaçavam de morte, mandavam cartas para a redação de tão apaixonados que eram os leitores pela Gwen Stacy, né? Mas aí ela acaba morta. Na verdade, até por conta de uma atuação do Homem-Aranha, que ela despenca de uma ponte, o Duende Verde joga ela de uma ponte e ele, para salvá-la, lança a teia. Quando a teia impede ela de chegar na água, mas o baque, né, de segurar aquele tranco, quebra o pescoço e ela morre devido a esse tranco e não até a queda da água. É uma história muito legal e acho que já foi republicado várias vezes aí, inclusive na Salvat, essa coleção de capa preta. Então você pode adquirir aquela também Maiores Clássicos do Homem-Aranha, que foi interrompida agora, mas essa história não sei se já foi publicada. Mas vale a pena você procurar esse casal de namorados aí.
Então, para você que está assistindo hoje aí, feliz Dia dos Namorados. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, assina o sininho. A gente fala sempre de gibi antigo, né? E daqui a pouco vai entrar mais um vídeo aí, a gente vai falar sobre a parte 2 de Super Aventuras Marvel. Falou? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e feliz Dia dos Namorados.